que fica aqui no estado de Utah, né? Eu fico aqui na região de Salt Lake City. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado novamente, Valmor, e muito obrigado pelo P mais Ceará pela oportunidade. Obrigada, Francis. Já puxa o próximo, Francis, para se apresentar aí. Opa, vamos lá, hein? Tô gostando dessa brincadeira. Vamos lá. Vinícius Albanese, vamos lá. É com você. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar minha participação aqui também agradecendo ao Valmor pelo convite, toda a equipe do PMI. É realmente um prazer participar desse tipo de evento, porque eu também já fui aquela pessoa que sempre teve o sonho, sempre teve essa vontade de ter uma carreira, de ter uma vida no exterior e principalmente trabalhando com projetos, que era o que eu já exercia no Brasil, né? A gente tende a ter um pouco essa impressão de que é impossível, de que não tem como, né? Mas a verdade é que a nossa experiência do Brasil em companhias brasileiras vale muito também aqui fora, né? Eu moro aqui na Irlanda já tem 3 anos, fui contratado por uma empresa irlandesa do Brasil, né? Trabalhando na área de tecnologia, e eles me ajudaram com visto de trabalho, com um pacote de realocação também para conseguir me firmar aqui no país. E hoje, além do meu trabalho, a minha missão também é apoiar profissionais dentro da área de tecnologia que desejam ter uma carreira no exterior, mas eventualmente não sabem como conseguem ter essa carreira. Então, a gente vai falar bastante, vou comentar um pouco aqui também do cenário da Irlanda, mas eu vou deixar isso um pouco mais para frente, depois da apresentação dos demais aqui. Vou passar para o João. Boa. Então, vai ser um clichê, né? Vou agradecer primeiro aí ao convite do Valmor, né? E pela apresentação também que a Marília deu aqui antes da gente iniciar, né? Então, fico muito honrado de estar com vocês aqui. Acho que é uma oportunidade bacana da gente trocar ideia, da gente conversar sobre vários assuntos aí. Mas, basicamente, eu estou há 3 anos aqui em UK já, ao todo. Eu moro em Oxford, na cidade de Oxford. Não sei se alguém conhece aqui, mas é muito famosa pela universidade, por cenários aí de Harry Potter, para quem já assistiu. Eu trabalho como Agile Coach, então hoje a minha especialidade é Kanban. Sou trainer também da Kanban University. Tive algumas experiências também em outros países, na Itália, na Dinamarca, mas o destino me trouxe aqui. Então, acho que no decorrer aqui da conversa também a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a situação do mercado inglês, enfim. Mas basicamente uma pequena introdução aí de quem eu sou. E feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Muito bem, obrigada, João, obrigada, pessoal. E só reforçando com todos os participantes aqui, tá? Eles vão começar ali uma dinâmica de conversar sobre o tema. Se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, vão pontuando aqui no chat, que à medida do possível eu estou lendo aqui as mensagens, e se eu ver que é pertinente a pergunta no tema, a gente já puxa a pergunta logo pro convidado, tá? E só reforçando mais uma vez, o Francis é dos Estados Unidos, está falando dos Estados Unidos, Valmont, Portugal, Vinícius aqui, Irlanda e o João, Reino Unido, para quem foi entrando aí no decorrer da conversa. Então, a gente vai ter muita coisa para conversar. Então, todos apresentados devidamente. Quem quer começar a falar dos projetos que estão enfrentando atualmente? E aí? Vamos sortear, não. Eu quero iniciativas. Quem quer começar a falar? Ô, Francis, você estava aí no gatilho, né, Francis? Você já estava aí Então, com. uma Eu tô, apresentação eu tô, eu tô ansioso para ouvir o Francis, sem cara. ele, mas eu quis ficar Poxa calado. vida, sério? Tá bom, então. Comece os mais novos, né? Então eu começo, não é isso? Bom, eu posso, assim, eu tenho uma apresentação de alguns slides, mas aí eu posso ir mostrando devagarinho, pelo menos alguns slides. Posso compartilhar então com vocês? Pode Pode, ficar à por vontade. favor. Vamos lá. Veja aí se. Opa, deixa eu primeiro rodar aqui. Bom, foi. Opa, eu preciso. Opa, opa, opa. Ótimo. Vamos dar um share aqui. Vocês conseguem ver? Sim, Sim, que para mim já sim. aparece. Mas aí, agora na apresentação, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver, certo? Ah, eu consigo ver aqui. Ótimo.
Bom, vamos lá. Então, o que que eu coloquei aqui na apresentação para a gente começar a conversar? Bom, eu estou nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é igual ao Brasil, né? Então, é um país bastante grande. Então, é muito complicado falar do mercado americano como um todo, né? Então, eu vou focar um pouquinho mais aonde eu estou, né? Estou em Salt Lake City, no estado de Utah, que é o meio oeste aqui, né? Então, daqui eu estou indo ali perto de Para! Para! né? E aí o que acontece? Então tem o Silicon Slopes, que eu vou comentar rapidamente, e o mercado global, tá bom? Por Eu favor, acho que pode me tu parar tá aí se precisar de alguma coisa. compartilhando, eu acho que tu tá compartilhando a segunda tela, não? Eu acho que tu tá compartilhando a tela Hum, da tua é a tela apresentação, né? auxiliar que a gente, Exato. isso, a tela de notas. Tu Ah, tá com duas telas, né? deixa eu ver aqui. É E só, agora? Deixa eu ver não, aqui. bota no modo apresentação, mas na hora de compartilhar a imagem, bota para botar do outro monitor, né? Eu vou mudar aqui. Não, correto, tá bom, vamos lá. Eu acho que deixa eu tentar novamente. Aqui é Ou joga de um legal. monitor para outro e compartilha de novo, né? Também Ótimo, Screen funciona. 2. Eu vou pegar o Screen 2 aqui. Perfeito. Bom, me desculpe, tá? Eu estou realmente com duas telas, tá? Eu Melhorou imaginei. agora? Não, vou estar compartilhando de novo a mesma tela. Poxa vida, sério? Isso, tá Tá. uma maior e tá uma Mas é a menorzinha. apresentação mesmo. Tá. Ah, entendi. Tá, tá, mas ele tá bom, ele tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Uau. Eu vou dar um share. Na verdade, eu tenho que dar um share na 2. E Isso, agora? Isso. provavelmente. Não, vai carregar. Isso, deu Agora certo. sim. Show, show, Boa, show. Valeu, Francisco. Boa. obrigado, hein, Perfeito. pessoal. Isso é o bom da gente ter vários participantes da área de tecnologia ajudando também. Gostei da palminha ali. Bom, Obrigada, viu? bom, foi mal aí. Vamos lá. É. Então, acho que agora fica um pouquinho mais fácil. Deixa eu ver aqui o slide. Bom, legal. Então, aqui, deixa eu até tirar. Na verdade, eu preciso tirar. Deixa eu tirar vocês daqui, colocar na outra telinha e voltar. Bom, então quem sou eu? Rapidamente, eu já acabei falando, né? Aqui. Então, no Silicon Slopes, eu estou focado mais ali em projetos ali, segurança da informação, gestão de projetos, inteligência artificial, tá? Então, no Brasil, trabalhei nessas empresas aqui, né? Com foco mais na BMF e na Merck. Estados Unidos aqui, um ano sabático. Aqui vai ter muita coisa para a gente falar, porque Francis Brasil e Francis Estados Unidos, são duas pessoas diferentes, né? Eu tenho bastante experiência aqui em Pharma e Financial Services, é, e eu acabei fazendo o Masterclass, né? Que depois, se precisar, a gente pode conversar um pouquinho mais, o Leadership Institute Masterclass. Mas vamos direto ao ponto aqui. Vamos lá, vocês conseguem ver, né? Tá correto aqui, né? Silicon Slopes, o Sim, tá ecossistema. correto. Então, eu Uhum. puxei algumas informações. Aonde que o Francis está inserido? Eu estou aqui no quarto maior crescimento tech dos Estados Unidos, tá? A gente chama do Silicon Slopes. A gente tem grandes mercados, lógico, tem o Silicon Valley, que fica aqui na Califórnia. Aí você tem também uma parte tech muito forte em Seattle, que fica aqui em cima, né? Em cima da onde eu moro, perto do Canadá. Tem uma muito forte no Texas também. Aí você também tem ali em Boston. Ou seja, você tem vários techs nos Estados Unidos inteiro. E eu estou aqui numa parte que está com o quarto maior crescimento dos Estados Unidos, né? Tem muita oportunidade também para startups. Já foi considerado aqui o estado o melhor estado para se criar empresas novas, tá bom? Mais ou menos 178 bilhões aí de dólares de valuation desse ecossistema, né? Girando aí o dinheiro. Isso daí eu peguei de um report de 2024, tá? Então não é antes de pandemia. E também não é durante a pandemia, é de agora recente, tá bom? E a vantagem que nós temos aqui é que o Silicon Slopes, ele gira em torno de 30 a 40% de um custo menor do que o Silicon Valley, tá bom? Empresas de destaque que nós temos. Veja se vocês conhecem alguma aí importante. Bem pertinho de casa tem a Adobe, né? O headquarter da Adobe não é aqui, é na Califórnia, mas aqui tem como se fosse o sul, é muito grande, tem a Adobe aqui, um prédio da Adobe muito grande, bem na frente da rodovia, próximo da onde eu moro. E tem outras grandes empresas aqui, tá bom? Aqui no estado a cultura bem única ou muito particular, né? O work-life balance é totalmente valorizado, é bem diferente da onde eu estou acostumado, né? São Paulo.
né, que é bem complicado. Eu lembro que eu trabalhava na Faria Lima, ali no Deutsche Bank, eu saía 8, 9 horas da noite, né? E aqui o work-life balance é bem valorizado. É muito orientado, a comunidade é muito orientada na parte de tecnologia e também é muito orientada à família, um ambiente focado na família. Certo? Isso é o que eu trabalho. Então, eu vou passar, acho que só mais esse slide, ou talvez mais um, e aí a gente começa a talvez ir batendo bola com outras pessoas. A realidade do mercado de trabalho é onde eu estou aqui, né? Velocidade, autonomia e resultados, né? Então, aqui, olha que São Paulo costuma exigir muito resultado. E aqui eu nem estou no polo, né? Vamos dizer assim, em Nova York, na Califórnia, mas aqui o resultado é muito exigido, né? A velocidade de aprendizado é muito grande, né? Tem que aprender muito rápido. Você está aprendendo uma coisa, no meio do caminho você já tem que começar a aprender outra. Muita autonomia, então microgerenciamento eu percebi. Bom, vou até aproveitar o momento. Talvez projetos eu acabe falando um pouquinho de detalhes, outros eu vou falar meio por cima. E a ideia é passar o que acontece realmente nos projetos, tá? Então, muita autonomia a pessoa tem aqui, não só o gerente de projetos ágil, mas o gerente de projetos comum, aí o waterfall também, tá? E muito focado em resultados, tá? Pode me interromper o momento que quiser, tá bom? Então, uma atenção que eu achei importante compartilhar aqui. Competências técnicas são um baseline e não são um diferencial. Então, assim, a gente tem que ter é muito importante ter um PMP, um CAPM, ter todo o conhecimento técnico, inclusive o PMBOK 8 já foi divulgado e lançado há algumas semanas atrás. Então, assim, esse é o nosso baseline. Estou falando Estados Unidos, tá? Diferencial. Soft skills decidem contratações e promoções. Fato. Aqui é fato. Não tem muito o que correr, tá? O que o mercado realmente valoriza? Uma mentalidade de propriedade. Isso daqui é meu, isso daqui eu vou fazer e o seu trabalho é isso, eu acabo fazendo mais até do que eu trabalho. O pessoal fala aqui fazer o extra mile, né? Aqui não é quilômetros, né? Aqui é milha. Então, sempre andar uma milha a mais, que é o extra mile. Comunicação clara e direta. Então, aqui, vocês podem ver o meu PowerPoint. Ele está meio direto ao ponto. O americano, ele ama. E eu concordo, sabe, com o estilo do americano, principalmente aqui do Oeste também. Comunicação clara e direta. Fala o que precisa falar. Tem o tal do quebrar o gelo? Tem. Mas o quebrar o gelo dele é muito rápido. O nosso quebrar o gelo pode demorar 15 minutos, 20 minutos. O quebrar o gelo do americano é bem mais rápido. Coisa 2 minutos, no máximo. Tá bom? Adaptabilidade rápida. Isso eu não vou dizer que é só por causa dos Estados Unidos, onde eu estou, mas eu acho que é o momento que nós estamos. Inteligência artificial, muita coisa acontecendo, então a gente precisa se adaptar rapidamente. E inteligência cultural. Precisamos entender e respeitar a cultura, porque aqui tem muita gente de vários países. Né? Francis, está aí só trabalhando com americano. Não, não, não. Com pessoas de outros países também. Tá bom? Eu tenho mais um slide que eu posso mostrar. Ou eu posso passar a palavra e depois eu volto. O que vocês acham? Eu vou dar um Dúvidas? contexto, Franz, para quem entrou depois, que estou Ótimo. admitindo aqui, né? A gente iniciou há pouco tempo, já tivemos aqui a apresentação de cada convidado, né? E atualmente estamos com o Franz, que está falando aí o cenário dos Estados Unidos, né? Então pode ficar à vontade, Franz. Então tá bom. Bom, de propósito, tá? Eu tô misturando inglês e português, tá? Isso é de propósito porque nós estamos num mundo globalizado, tá bom? Então, soft skills misturar com baseline, decidem contratações. Eu coloquei tipo cultural intelligence, é isso aí, tá bom? Bom, alguma dúvida aqui? Se não, vamos para a realidade aqui. Aí já vamos começar a encostar, vamos já pegar, cada um vai pegar sua bandeirinha aqui, entendeu? Então, isso desde lá atrás. Eu trabalhei na Bolsa de Valores em 2010, sem querer entregar a minha idade, mas como gerente de projetos no PMO corporativo.
Naquela época, ou seja, 15 anos atrás, já se falava, qual que você prefere, Waterfall, Agile ou Hybrid? O que que vocês preferem? E aí a resposta é depende. E eu também, para mim, depende, né? O que eu percebi aqui é o que eu percebi aqui, onde eu estou, nos Estados Unidos, principalmente aqui no Oeste americano, é que você ter algo muito puro de waterfall, que é o clássico, né? Ele é muito mais para as empresas de financeiras, de healthcare, que é muito importante aqui, porque tem regulações, tem compliance, às vezes alguns bancos também. E depois eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes o que eu descobri ali. E agora, a parte ágil, geralmente são startups no começo do seu estágio. Isso estou falando, sim, no geral, tá? Não estou dividindo em áreas técnicas, nada disso, tá? Agora, pode ter pessoas que levantem a mão. Não, Francis, espera aí, como assim só nas startups? Se tem o SAFe. O SAFe ele já é para empresas grandes. Isso a gente pode vir a conversar. Tem muita coisa que a gente vai colocar o dedo na ferida e a gente vai poder bater papo. E eu quero a opinião de vocês aí de outros países, né? Então, assim, o que eu vi aqui, mais ou menos uns 5% dos projetos, puramente waterfall, 10% puramente ágil, a maioria é híbrido. É híbrido, você mistura as duas coisas, né? E se você pegar o PMBOK 8, não só 8, isso já está lá de trás também, mas você pegar o PMBOK, você vai ver, são ferramentas, né? Aqui tem uma empresa chamada Home Depot, então assim, qual que é melhor? É o martelo ou a parafusadeira? Depende, o que que você vai fazer, né? Então, dependendo do que você vai fazer, você vai dar um tipo de ferramenta ou outro, ou os dois, tá? Aí aqui embaixo, por que que o hybrid domina? Porque isso é tudo generalizado. Ah, mas na minha empresa não é assim. Eu também já trabalhei nos Estados Unidos, e tal. Não tem problema. Isso é no geral, tá? Combina planejamento estratégico, geralmente vem via waterfall. Ah, mas a gente pode falar de business agility? Pode. A gente pode. Estou falando que geralmente ainda as empresas trabalham com planejamento estratégico mais preditivo ali, waterfall, com execução ágil em sprints. Esse é o mais comum que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos. Mantém governança e compliance aonde é necessário. E eu estou trabalhando com segurança da informação. Então imagina, governança, compliance, isso é o que eu estou pegando hoje em dia. Permite flexibilização onde faz sentido, tá bom? Deixa eu puxar isso aqui que eu não estou conseguindo ver o de baixo. Realidade, empresas precisam de ambos, tá? Deixa eu só contar então uma historinha real que aconteceu. Eu fiquei aqui, cheguei aqui em 2017, hoje é 2025. Então eu peguei pré-pandemia Estados Unidos, peguei a pandemia aqui e peguei pós-pandemia. Eu estava acostumado, eu sempre fui um cara de TI, tecnologia ali, infraestrutura, principalmente a parte de redes. E eu trabalhei com outros projetos também, de TI, coisa e tal. Mas eu falava, não, eu sou um gerente de projetos e que eu conheço bastante TI. Então, projetos de TI eu fico mais à vontade. Quando eu cheguei aqui, caiu a dura realidade no meu colo, 2019, tá? Antes da pandemia. Francis, tá bom, você é gerente de projetos, legal, de TI, tá bom. Mas qual que é a sua força técnica? TI? Não, não, TI, tá bom. Mas que tipo? Não, projetos de redes. Tá bom, cloud, de computer, ou inteligência artificial. Ou seja, o que eu percebi aqui é que tem muitas vagas para gerente de projetos técnicos. Coisa que no Brasil talvez tinha um pouco menos quando eu saí. Não sei como tá agora, tá? Mas assim, aqui tem muito Technical Project Manager, tá bom? Então, esses caras, Então, por exemplo, hoje eu trabalho, né, na parte com Technical Project Manager para Cybersecurity. Aí, eles só vão contratar um gerente de projetos de Cybersecurity E o gerente de projeto ele não vai colocar a mão na massa, correto? Vamos dizer assim, tecnicamente, mas ele tem que dominar aquele assunto de cyber. Então, eles não vão contratar um gerente de projeto só generalista de TI. Não vão. É um pouco diferente o mercado que eu percebi aqui, tá? Então, foi o momento que na pandemia eu tomei a decisão. Francis, vamos fazer um mestrado aqui e tal. Aí, quando eu descobri,
Eu falei, quer saber? Vou fazer um bacharelado, outro. Eu vou de verdade, eu quero conhecer, eu quero lá escovar o beat de novo. Então eu fiz um outro bacharelado aqui em segurança da informação. Fui conversar com a molecada com todo respeito, molecada no bom sentido, de 20 e poucos anos, extremamente inteligentes, essa nova geração, e eu queria entender e aprender com eles. Bom, falei muito já? Eu tenho muitos slides, mas eu preciso. Vamos passar para outras pessoas? O que você acha, Maria? Vamos diversificar um pouco. Tá bom, bom, Então, o pessoal tá tímido, ninguém mandou pergunta, tá bom. mas se alguém tiver alguma pergunta pertinente aqui, por favor, Por favor, pode alguma dúvida? ligar o microfone, fazer diretamente aí para o Francis, que apresentou um pouco do cenário aí, do que se espera ali, como é que funcionam os projetos ali nos Estados Unidos. Alguém tem alguma dúvida? Podemos seguir para o próximo convidado. Tranquilo, estou vendo um positivo ali. Eu acho que está tudo bem, foi bem claro. Parabéns, viu, Então Francis? tá bom, obrigado, vamos lá. Deixa eu até Ó, tem sair só um daqui. comentário aqui te elogiando. Francis, muito Opa, humilde, já mostra bem a importância da soft skill, viu? Muito opa, bem, soft skills. muito Para bem. mim, soft skills é a melhor parte. Muito obrigado pelo elogio. Então agora é. Bom, Muito bem, eu vou fechou. puxar o Isso, próximo aqui para falar um pouco do cenário. Qualquer coisa a gente volta de novo contigo, Francis. Muito tá obrigada. ótimo. E aqui na minha sequência eu estou indo pelo meu banner, viu, Valmon? Nada diretamente com você. Você é o próximo aqui no meu banner. Então vou chamar aqui o Valmon para conversar um pouco sobre o cenário ali de projetos em Portugal. Ok, Como é que tá? maravilha. Perfeito. É muito interessante ouvir essas instruções, né? Essas impressões do Francis, porque de fato é uma aspiração que eu tenho, né? O mercado norte-americano, através do estudo também. Então, quem sabe a gente não se encontra por aí nesse projeto intrínseco, né, Olha Francis? aí, essa é novidade, hein? É, Olha, Spoiler. não só o Valmor, mas todos vocês são muito bem-vindos aqui aos Estados Unidos. legal. Muito bom. Perfeito, então eu não tenho uma apresentação bem elaborada assim como o Francis, né? Devido a toda essa experiência, e a soft skill e as hard skill que ele tem. Eu sou um pouco mais desprovido desses tipos de habilidades. Mas vamos lá. A minha expertise, ela veio diretamente do relacionamento com pessoas. Então, eu trabalhava antes no departamento comercial e eu fiz uma transição de carreira. Então, eu entrei para a área de tecnologia, iniciei minha atividade trabalhando especificamente como QA, qualidade de software. Então, mas devido né, às habilidades de comunicação, a gente acaba sendo evidenciado. E eu recebi, então, uma proposta, né, um convite para poder trabalhar como Scrum Master, voltar para a posição de liderança. Aí foi que eu entrei, então, no mercado de IT, né, de tecnologia como um todo. No Brasil, eu tive a chance de trabalhar em empresas como Porto Seguro, trabalhei no Itaú Unibanco, trabalhei na Ernst Young, uma Big Four, trabalhei no Sicredi, que é a segunda maior, a maior cooperativa de crédito, né, o segundo maior fornecedor de crédito rural do Brasil. E nesse meio tempo eu recebi então um convite para trabalhar numa empresa que está estabelecida na Suíça, uma farmacêutica e muito conhecida chamada Novartis. E essa foi a empresa então que me desafiou, né, que me convidou para vir para cá. Depois disso eu tive a chance de trabalhar também numa empresa chamada EDP, Energias Renováveis, numa outra de telecomunicações chamada Altice. Também trabalhei em uma outra de saúde chamada Johnson Johnson e trabalhei na Philip Morris International e também tive a chance de trabalhar na Carlsberg. Ou seja, o mercado aqui é muito abrangente. Nós temos várias opções, nós temos várias oportunidades. Uma das coisas que é muito nítida é que assim, o que o Francis comentou ali, né? Observe, a própria expressão dele de ter voltado para o mercado, pro mercado não, para a cadeira, né? Estudar, fazer uma graduação novamente, demonstra essa adaptabilidade, essa resiliência do profissional brasileiro. Isso é muito bem quisto, né? Eu falo aqui do mercado europeu. As pessoas aqui adoram trabalhar com os brasileiros, porque são profissionais hands-on, são pessoas que de fato colocam a mão na massa, são pessoas que não têm problema de, sabe, de correr por fora, né? E a gente percebe que aqui, a minha percepção do mercado europeu, falo também com um certo cuidado, né? Porque nós temos contextos que são variados, em alguma empresa pode ser que o contexto seja muito diferente. Mas eu tenho visto majoritariamente as empresas aplicando de fato o hybrid, né, o híbrido, a forma de gestão. Nós não temos empresa 100% agile, nós não temos 100% waterfall.
nós percebemos que o mercado teve um movimento muito forte aí no ano de 2022, 2023, onde muitos estavam tentando aplicar a agilidade como um todo, mas teve um decréscimo. E o mercado europeu ele é muito conservador. Então, assim, não é como no Brasil. No Brasil surge uma tecnologia nova hoje, amanhã já estão fazendo workshop. Né? Na semana seguinte já estão fazendo um evento e tal, tal. De repente está todo mundo especialista do tema. E aqui não. O mercado europeu é muito mais conservador. Essa é a palavra específica assim que eu utilizo para poder expressar isso. Eles não se arriscam até que de fato entendam que aquilo dá certo, ok? Então, é, tendo essa percepção, nós que viemos de um mercado acelerado, uma busca intensa, né, um trabalho excedente, os profissionais estudam fora do horário de trabalho, as pessoas de fato buscam maiores conhecimentos dentro do seu setor, eles acabam se desenvolvendo, né, tentam trazer para si as responsabilidades. E você encontra alguns pares aqui que não têm talvez a mesma sede, ok? Eu falo isso com bastante cuidado, não estou fazendo uma crítica para os nossos colegas europeus aqui que nos recebem. Obviamente que não. Mas a dinâmica de trabalho, né, a pressão que nós, brasileiros, sofremos é muito diferente. Ok? Talvez diferente do que o Francis comentou lá nos Estados Unidos. Porque lá, né, time is money. Então tem que correr realmente. Aqui na Europa, o sistema é muito mais tranquilo. Fala aqui isso em Portugal. Eu moro a meia hora de Lisboa, nós temos várias boas e grandes empresas estabelecidas aqui, mas o mercado aqui é muito carente porque os profissionais de Portugal se formam e vão para outros países da Europa que pagam mais do que aqui em Portugal, percebe? E outras várias boas empresas também se estabelecem aqui na Europa porque é um hub de tecnologia. Então, eles acabam encontrando uma mão de obra qualificada, não tão cara como em outros países que têm um custo muito mais elevado. Por exemplo, só para dar um parecer aqui, o salário mínimo aqui em Portugal é 850 euros aproximadamente, enquanto que na Irlanda está em torno de 2.100. Então, sabe, só esse tópico assim já dá para identificar. Aonde o João está, obviamente que o valor é muito diferente, mas a gente tem uma divergência, né, notável em muitos contextos aqui. Agora, falando a respeito da aplicação, eu já trabalhei com empresas aqui que rodaram Kanban, ou pelo menos tentaram fazer isso. Já trabalhei em alguns cenários onde o Scrum foi uma tentativa, mas assim, nada na essência, nada no by the book. O Safe, como o Francis falou, aqui também é muito bem quisto, é muito bem buscado. Eu vou dizer assim que para os profissionais que buscam oportunidades aqui na Europa, sem dúvida, ter essa capacidade, ter essas skills voltadas, né, as certificações que nos evidenciam, e isso é uma sacada que os brasileiros já têm, né? Sem dúvida vale a pena investir nessa obtenção dessas certificações. Não só a certificação, porque não adianta a pessoa ter certificação e na hora do vamos ver, né, acaba não tendo a musculatura necessária. Então é importante que se tenha esses conhecimentos. Nós temos ainda aqui o uso mandatório de uma ferramenta de gestão de projetos chamada Gira, Confluence. Então, assim, é indispensável conhecer sobre isso, né? Sei sobre a visão do Vinícius e do João, mas essa é a minha observação. E uma outra habilidade, assim, faz todo sentido aqui, é ter condições de fazer gestão de conflitos e gestão de stakeholders. Nós temos aqui muitas pessoas que estão nas empresas há 10, 12, 15, 18 anos. Então, assim, como que um consultor vindo de um país da América Latina, ok? Muitas vezes nós trabalhamos dessa forma em empresas através de consultoria, vai chegar para uma pessoa que já está dentro de uma empresa todo esse tempo e vai dizer para ele, olha, a maneira de trabalhar é essa, percebe? Entende? Então, assim, não é tão simples. Então, essa habilidade de poder lidar com os stakeholders, ter essa gestão, criar essa confiança, desenvolver essa confiabilidade, é algo que, de fato, demanda tempo e esforço. Ok? Então, seriam essas mais ou menos as impressões que eu poderia passar. Oportunidades aqui existem muitas. No passado, muitas empresas patrocinavam, né, o visto de quem vinha do Brasil já com mão de obra qualificada. Foi o meu caso. Então, eu cheguei aqui com visto D2. Então, eu já tive aqui já cheguei aqui com o meu agendamento, a burocracia aqui é um pouco complicada, né, um pouco mais que no Brasil. Eu costumo brincar que no Brasil nós somos amadores, né, na burocracia. Aqui os caras são profissional, porque é difícil mesmo assim. Papelada, documentação, os prazos demoram, não é muito fácil, não. Então, se você vem de lá já com visto desse sentido, sem dúvida facilita muito. Mas existem vários outros caminhos, ok? Existem a possibilidade de que as pessoas
possam vir para cá, encontrar um emprego, né, aplicar um visto de procura de emprego ou outros vistos. Uma das maneiras que eu sempre sugiro é o caminho que o Francis fez, apesar de ter descoberto isso depois, através do estudo. Assim, quando a gente vem como um estudante para qualquer país que seja, as oportunidades são muito, muito favoráveis. Então, inclusive, né, estou aqui há 3 anos e eu lamento muito não ter feito um mestrado ainda, ok? Porque o custo, inclusive, aqui em Portugal é muito menor comparado a vários outros lugares. Não sei quanto que o Francis gastou na faculdade dele, na graduação, mas aqui um mestrado pode ser feito por 2.000 euros, 3.000, menos que 5.000. Em uma instituição renomada, menos de 10.000 euros, com certeza. Então, eu sei que quando a gente converte a moeda não fica barato, né? Não é barato para nós que vivemos no Brasil, mas para a realidade local não é algo que assusta. Então, são essas as impressões que eu gostaria de participar, de Ô partilhar de Valmor, momento. só fazer um comentário aí. Diga lá. Bom, lógico que depende da região, tal, mas um mestrado aqui, profissional, né? Tem aquele mestrado mais acadêmico, mais profissional. Profissional que é o pra gente. O mestrado mais ou menos começa em 50 mil dólares. Olha aí, ó. E é um mestrado de 1 ano e meio, 2 no máximo, É outra né? realidade. E Eu é queria hands-on, ou seja, depois, você sai dali pronto para o mercado já, né? Já vai não, ser assim, absorvido automaticamente. começa, se você conseguir um mestrado de uns 50 mil dólares, aí você pode ir que tá barato. Porque assim, começa 50 mil dólares, é muito dinheiro, entendeu? Mas lógico que tem financiamento, uma pancada de coisa e tal. Depois queria ver, talvez não agora, mas talvez no futuro, um pouco mais para frente, você teve que validar os seus diplomas, eu tive que validar todos os meus. Minha faculdade, o meu MBA que eu fiz, tive que validar tudo aqui para os Estados Unidos reconhecer o que eu do Brasil. Mas talvez não precise ser agora, a gente pode conversar depois. Só tô puxando um gancho, Para não só para aqui a área você, de mas para tecnologia, Inglaterra, Irlanda também. aqui para Portugal, já aproveito para responder. Não, a gente não tem assim para profissionais da área de tecnologia, né? A gente está aqui na área de Sim. liderança, na área de gestão como um todo. Não é um requisito. Para profissionais que atuam na área da saúde, na área da educação, em outros departamentos, né? Até engenharia ou direito, sim, é necessário que haja essa equivalência, mas no geral não. Eu tenho uma Isso. graduação e um Master Degree no Brasil, né? Um MBA, um Master Business Administration. Então, isso já me deu bastante musculatura. Além do que as várias certificações. Como eu falei assim, esse é um caminho, Sim. ok? Se a gente Isso. evidenciar o nosso conhecimento, é como eu procuro fazer. Sempre que eu entro em um cenário, uma empresa que me requer um conhecimento específico, eu me debruço sobre aquilo, eu procuro obter mais conhecimento e valido tal conhecimento através das certificações, ok? Então, quando a gente faz esse exercício, adquire essa musculatura e tem essas experiências, como você mesmo contou, né? E, enfim, aí quando tá na hora de jogar, a gente realmente joga, ok? Então é isso. Valeu, Perfeito, obrigado. Almo. Já tem uma pergunta aqui, viu, no chat diretamente Pois, para você. Olha só, o Henrique está perguntando aqui, ó, sobre a questão do ritmo de trabalho, qual o nível de atuação como agilistas é exigido? As empresas utilizam todas as métricas de trabalho, como vazão, burnout, gráficos de dispersão, análise, enfim, ainda estão em um nível menos amadurecido ou mais amadurecido? Tem outra pergunta. Se utilizam e esperam que o Scrum Master implemente tudo isso sozinho, como é feito aqui, por exemplo, no Brasil? E qual o nível de aplicação técnica lá? Tudo voltado para Scrum Master. Como é que legal. tá? Pronto, então vamos lá. O ritmo de trabalho aqui é muito suave, né? Na Europa como um todo, assim, o pessoal não tem aquela pegada frenética que nós temos no Brasil. Tanto é que, assim, um case, né? Nós tivemos uma situação aqui onde um colega em um projeto passado não tinha determinadas skills, ok? Na área de cloud, por exemplo. E então ele estava carente daquilo. E para o projeto que a gente estava rodando era necessário que ele desenvolvesse um pouco mais dessas competências. Aí a proposta foi feita. Então, ó, por que você não se dedica e não obtém um pouco mais de conhecimento dessa área, né? Trabalha para obter uma certificação ou duas. Ele falou, mas eu vou sair de férias agora. Então, quer dizer, sabe assim, um brasileiro já chegou aqui e já está familiarizado com um ritmo muito diferente do que se espera. É comum aqui você encontrar pessoas que trabalhem nas empresas, recebam esse patrocínio pelas empresas e ainda façam os estudos durante o horário de trabalho, ou parte do horário de trabalho. No Brasil, isso não acontece, né?
Então, a gente tem pessoas trabalhando no horário de trabalho, estudando fora do horário de trabalho. Eu me lembro do professor da faculdade, que ele chegava, dava os trabalhos e falava assim: o que você vai fazer da meia-noite às 6? Era mais ou menos isso. E aqui não, o ritmo é muito mais suave, muito mais tranquilo nesse aspecto, ok? Verdade. Falando sobre. Alguém quer fazer um comentário? É Não, justamente o Henrique, não. o autor da pergunta aí, ó. Levantou a mão. Boa, boa, Henrique. Então, assim, para complementar ali, olha, a gente utiliza, sim, todas essas métricas, ok? A aplicação do Kanban como um todo aqui é bem, bem válida, mas, como eu disse, o mercado ele é um pouco mais conservador. Então, assim, a gente não tem a utilização desse approach, né, dessa abordagem exclusiva em Kanban ou exclusiva em Scrum. É um, é um, é um mix, né? É um híbrido, de fato. E um detalhe que acho que, sim, vale muito a gente perceber e aplicar é que um Scrum Master ele não fica especificamente focado em uma atividade de Scrum em si, porque a existência desse título se originou justamente por conta do, né, do Scrum Guide. Então a nossa atuação é muito mais entrega de valor, ok? Inclusive isso vem até para poder corrigir essas entropias que existiram no passado e fizeram com que sim houvesse um decréscimo então do Agile e uma maior abordagem, uma maior adoção ainda do Waterfall. Essa é a minha percepção. Então, mas não é requisitado. Existe muito essa confiança, que foi como o Francis mesmo mencionou, ok? E a gente tem essa liberdade para poder implementar, para poder atuar, para poder, enfim, experimentar, ok? Mas não podemos dizer que o resultado não é aspirado. A gente ainda precisa ter isso como foco, né? A entrega de valor. Não adianta só entregar uma quantidade de itens, não somos tarefeiros. A gente precisa, de fato, no final, ter os stakeholders e o cliente final satisfeito, ok? Perfeito. Henrique, obrigada pela pergunta. Você quer comentar ainda algo? Gostaria, se possível. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim, estou ouvindo Muito você bem. bem. Primeiramente, né, gostei muito da fala do Francis aí, obrigado. E o Valmor, eu já troquei uma ideinha com ele já no LinkedIn uns dias atrás aí, que eu atualmente estou até em Portugal aqui, né? E eu estou em transição do Brasil para Portugal, aqui é noitinha, né? Aí ainda é de dia, né? Finalzinho de tarde, né? Aliás, das 8 horas já é noitinha também, mas aqui é muito noite. Então, Valmor, obrigado pelo comentário. E aí, minha dúvida é justamente por causa dessa questão. Os ritmos são totalmente diferentes, né? Então, porque eu pergunto porque todas as empresas as últimas empresas que eu passei, né, teve bem essa questão que tinha que implementar do zero, desde até implementar o sistema de gerenciamento, como você comentou, o Gira, né, que o pessoal buscava alguém para auxiliar nesse ponto, montar os fluxos, implementar os gráficos, extrair os dados pela API do Gira e assim vai de longe. Aí eu perguntava se o ritmo é o mesmo aqui. Por outro lado, em contrapartida, em alguns outros contatos que eu tive, existe, essa é a minha dúvida que eu queria perguntar para você, segundo que me informaram, um pragmatismo, né, que é aquela questão assim, já tem uma maneira de funcionar, já tem um ritmo, então a gente talvez tenha que se atentar a ir implementando conforme o ritmo das empresas aqui da região, assim, é isso mesmo que você acha também? Aí, assim, qual que é a sua sugestão nesse sentido para a gente ir implementando aos poucos, ou chegar que nem os brasileiros são, como você comentou, geralmente a gente entra igual um meteoro no quesito de inovação, de implementação, de mudança, né? Qual que é a sua sugestão com relação a isso? Obrigado. Legal, Henrique. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Sim, as conversas pelo LinkedIn, como você mencionou, elas são recorrentes. Inclusive, eu tenho pelo menos uma conversa por semana. Não passa 2 semanas sem que eu tenha alguém me procurando para poder saber. E eu adoro poder falar sobre essa minha experiência e partilhar, né, com os nossos conterrâneos que estão em busca de oportunidades aqui. Obviamente que o Vinícius ele tem muito mais expertise para poder falar sobre isso do que eu. O João também trabalhou na Itália, trabalhou em vários outros países, até em Portugal, eu acredito. Então ele já tem uma visão muito mais abrangente. Mas falando sobre aqui, sim, a gente tem que tomar cuidado para não sombrear, ok? Não sei se essa expressão vai ser distorcida, mas tomar cuidado assim para não chegar muito afoito. Mas é algo que a gente precisa aprender a gerenciar também, porque é, até que a gente identifique qual que é a medida certa,
vai depender do tempo, né? Não existe uma silver bullet, não existe uma bala de prata para dizer assim, ó, o modelo é dessa forma, né? O Valmor prometeu que se eu fizesse assim ia dar certo. Daí chegou numa empresa, eles querem uma pegada um pouco mais frenética, um pouco mais exigente, um pouco mais, entende? Então, no geral, os brasileiros são muito bem avaliados por conta desse desejo de entrega, de trabalho. Mas eu diria assim que a gente tem que desenvolver muito essa soft skill, como o próprio Francis mencionou ali, foi elogiado por isso, para identificar o cenário, sabe? Eu diria isso, que assim, focar nisso, atender o cliente com satisfação. Quem são os seus principais stakeholders? Você tem que fazer um alinhamento de expectativa. O que ele espera de você como Scrum Master? Ok? Eu sempre gosto de ter esse alinhamento. Assim, o que você espera de mim nos próximos 3 meses, quando eu entro num projeto novo? Quais são os indicadores que você vai utilizar para medir o meu trabalho, o meu desempenho? Ok? E com isso vai acompanhando e vai sentindo e vai, sabe, evoluindo essa melhoria. E assim, com bastante proatividade, obviamente, né? Não adianta só fazer e esperar um retorno ou algo do gênero. Acho que é isso. Obrigado, Valmor. Vamos abrir só para mais uma pergunta, porque afinal nós temos os próximos cenários aqui, né, para conversar, os próximos convidados. Então, acho que é Demi Dover, é isso? Opa, boa noite. Sim, Boa Demidov. noite, É isso isso, né? mesmo. Isso, Fique à tranquilo. vontade para fazer a É, pergunta. na verdade, seria mais um comentário aí, até pedir um reforço aí do Valmor, porque, assim, você comentou a questão do ritmo, né, de ser um ritmo mais lento, mas, assim, eu não, eu trabalho com pessoas desse país, Portugal, da Dinamarca, a matriz da empresa que eu trabalho fica na Dinamarca, e uma coisa que eu tenho percebido, e eu acho que você talvez aí possa até confirmar, assim, é um ritmo mais lento, né? Inclusive quando chega ali no período de férias, né, do verão, mas a questão do resultado, ela é muito forte, né? A questão de fazer, de se ter a entrega, como você comentou, a questão da entrega de valor independente do ritmo, né? Assim, o tempo que se tem de trabalho ele tem que ser o tempo bem aproveitado para estar entregando valor ali para o cliente. Eu acho, assim, pelo que você me falou, reforça um pouco esse ponto. Sim, sim, isso mesmo. Então, assim, o Francis até comentou sobre isso, né? O conhecimento em T, você tem que conhecer um pouco sobre tudo, mas tem que se aprofundar em um determinado tema. Você tem que ser um expert em alguma área, ok? Então, Isso. não é aceitável simplesmente você chegar e se adequar ao ritmo de supostamente uma entrega menor, né, ou de menos entrega e achar que está tudo bem. Então, a gente precisa conquistar o nosso espaço, né, nesse sentido. Mas o que eu quero dizer, assim, a qualidade de vida como um todo é muito melhor aqui. Ok? Deu 5 horas da tarde, a malta, como a gente chama aqui, a galera está se preparando e vai embora, ok? As férias de verão, o pessoal realmente tira férias e vai curtir a família, vai para a praia. Eles não ficam asfixiados assim com aquela preocupação, nossa, o que vai acontecer? Será que se eu vou, eu É, vou voltar, eu vou estar desligado? isso daí é verdade. É, Assim, já aconteceu a situação de, tipo, eu tá com um tema urgente e, cara, mas isso. Tá, tu vai sair de férias, mas quem que vai resolver esse teu lugar? Não, não, quando eu voltar, a gente. Tá, mas. Tá, beleza, tudo Era bem. o retorno, Mas né? é um pouco, é um pouco de, assim, comparado à realidade que a gente tem aqui no Brasil, até de comportamental. Você imaginar que o cara vai sair de férias e não vai deixar ninguém para levar o assunto em frente, chega até a ser estranho, né? Mas é isso mesmo. Bacana, legal. Obrigada pela pergunta. É, Vamos, antes de passar para o próximo, só a Marcela aqui que está dizendo que está adorando, né? Tá tudo, tá amando aqui, tá em transição de carreira, tá gostando de ver como é que funciona esse cenário, ver falando sobre metodologias ágeis e projetos. Obrigada, viu, Marcela? Então, dando sequência aqui, pessoal, vamos chamar aqui o Vinícius para falar um pouco da realidade, como é que estão os projetos aí na Irlanda, tá, Vinícius? Pode ficar à vontade. Legal, bacana. Obrigado também, Francis, Valmor, por compartilhar esses pontos. Eu gostaria, na verdade, de trazer um comparativo dos pontos que os nossos colegas trouxeram aqui, mas versão Irlanda, e a gente poder debater um pouco juntos também. Só dando um pouco de contexto, pessoal, trabalhava em 2022 no Brasil, trabalhava já na área de gestão de projetos, com projetos da área, da área de tecnologia,
mas eu sempre tive essa vontade de ter uma oportunidade fora do país, e eu vi que a grande parte das pessoas que iam para fora do país iam com essa questão de ser estudante, de fazer um intercâmbio, só que já tendo experiência na área de gestão de projetos em tecnologia e já tendo um nível de inglês também mais avançado, eu entendia que não era o melhor caminho para mim naquele momento, porque eu sentia que eu daria alguns passos atrás na minha carreira, teria um gap ali de currículo e tudo mais, né? Então, eu parei naquele momento e comecei a pensar em quais seriam os países que eu teria a possibilidade de fazer de fato uma imigração, né? Porque quando você pensa nisso, você tem que pensar em diferentes aspectos, como financeiro, como aspectos imigratórios, de você a médio e longo prazo ter a possibilidade de prosperar realmente naquele país. E a Irlanda acabou entrando no meu radar de um desses países, e eu gostaria de explicar um pouco do porquê. Primeiro, a gente está falando de um país, pessoal, que é uma ilha, né? Nós estamos falando de um país que tem 5 milhões de habitantes. São Paulo, a cidade de São Paulo, tem 11, 12 milhões de habitantes, então é o dobro de um país inteiro, não é basicamente isso. Mas é um país que começou a ter uma relevância muito grande dentro do cenário de tecnologia, que envolve também gestores de projetos. É um país que antigamente era muito pobre, mas como parte de um incentivo do governo para aumentar e elevar o PIB do país, eles começaram a facilitar a entrada de empresas de tecnologia para estabelecerem as suas sedes europeias aqui no país. Então, isso fez com que empresas como Google, como Meta e outras empresas grandes, Deloitte, Cognizant, enfim, Amazon, estabelecessem suas sedes europeias aqui no país por incentivos fiscais. E isso também trouxe um grande acúmulo de profissionais aqui estrangeiros entrando no país com possibilidades reais de trabalho, de prosperar de fato na vida, né? Eu trouxe alguns números para deixar o pessoal com a pulga na orelha aí, e também para trazer um pouco de embasamento oficial, né, de dados do governo, mas se a gente pegar em 2024, pessoal, as top 28 empresas de TI que mais contrataram para a área de tecnologia aqui na Irlanda, nós tivemos quase 4 mil estrangeiros contratados, apenas as top 28, tá? Isso dá, mais ou menos em média, 331 pessoas contratadas por mês, tá? Estrangeiros contratadas por mês, vindo com direitos legais e com visto de trabalho aqui para Irlanda, tá? Apenas para brasileiros, e aí abrindo para todas as áreas, em 2024, mais de 4.550 brasileiros foram contratados com visto de trabalho em diversas áreas, obviamente, aqui na Irlanda. Então, esses números indicam que as empresas irlandesas estão abertas aos profissionais brasileiros, esse é o primeiro ponto, tá? Elas estão flexíveis com esse tipo de profissional, inclusive profissionais especializados, tá? E a experiência que nós temos no Brasil, como nossos colegas comentaram, ela é muito válida aqui no exterior também. E às vezes até um pouco mais, porque muitas vezes nós somos mais demandados no Brasil em termos de pressão e em termos até de desafiar nossa qualidade de vida no Brasil, realmente pela pressão do nosso trabalho, de ter que entregar, do que aqui fora. Tá? Então, eu queria trazer esse ponto que é bem importante. E dentro desse contexto de imigração, o país tem algo chamado que é o Critical Skills, que é uma modalidade de visto onde a área de tecnologia tem destaque. Então, basicamente, você tem um caminho claro, se você é da área de tecnologia, tem experiência, já tem um nível de inglês bacana, você tem a possibilidade de ter um visto facilitado por ser um profissional da área de tecnologia. E esse visto te leva, no período de 5 anos, até a cidadania irlandesa. Tá? Então, esse é um ponto bem interessante. E o que esse profissional ele precisa ter, né, para ele conseguir pleitear vagas especificamente na Irlanda? Eu falo que é uma tríade, né, de 3 pontos ali que são importantes. Então, se você quer vir com visto diretamente, seria uma experiência profissional relevante. Então, você já tem alguns anos de experiência aí no Brasil, trabalhando como Scrum Master, como gerente de projetos, coordenador de projetos ou áreas similares, tá? Não é só área de tecnologia. Outras áreas também estão em altas aqui. O nível de inglês, que aí sim vai ser exigido um nível mais avançado. Profissionais de área técnica, existe uma flexibilidade, você não precisa necessariamente ter um nível avançado para a área técnica. As empresas já entendem que com o tempo, você estando integrado em equipes multidisciplinares, falando inglês, realmente imergindo aqui no inglês, você vai desenvolver o seu inglês.
Mas gerente de projetos, ou gestão de projetos, de fato, liderança de projetos, estará em posições client-face, negociação, e aí é demandado, obviamente, um nível mais avançado. E você, de fato, saber comunicar o seu valor da sua experiência que você tem para empresas daqui, que eu estou chamando isso de estratégia go-to-market, né? Aí os nossos colegas trouxeram alguns pontos bem interessantes que eu queria trazer um comparativo aqui com a Irlanda também. Qualidade de vida. Realmente, aqui também é isso que o pessoal falou, assim, deu 5 horas da tarde, os poloneses, o pessoal aqui, todo mundo, os indianos vão fechar o notebook e próximo dia, entendeu? A questão de hora extra aqui, diferentemente do Brasil, não é aquela coisa que chega às 5h30, o seu chefe te fala, tem que ser combinado antes. Se a pessoa não pode fazer hora extra naquele dia, normalmente é entendido que a pessoa não pode fazer e o trabalho é realocado para um outro dia. Então, existe um foco, sim, bem forte aqui em qualidade de vida, e isso é muito bacana se você deseja ter uma realocação, de fato, ter uma vida fora do país. Agora, o pessoal comentou também sobre microgerenciamento, né, e autonomia, e eu acho esse ponto interessante porque a Irlanda especificamente é um país extremamente multicultural. Isso quer dizer que nós temos diversas pessoas, diversas culturas ocupando cargos de liderança aqui, tá? E por que eu acho isso importante de ressaltar? Porque eu acredito que esse ponto aqui vai depender muito da cultura que o seu líder está implementando ali, tá? Eu tive a experiência, por exemplo, de ter um líder indiano. E a gente sabe que na Índia existe ali uma saturação de profissionais da área de tecnologia e existe uma cultura muito forte de microgestão, o que não acontece aqui. Então, por exemplo, né, nesse caso em específico, essa pessoa foi a primeira experiência dela em gestão aqui na Irlanda e ela tentou implementar um pouco da cultura indiana aqui. E o resultado, vocês podem imaginar que as pessoas acabaram não se adaptando e acabaram, em grande parte, buscando outras oportunidades em que elas se sentiam mais confortáveis. Então, por isso que é importante, independente da nossa experiência que nós temos no Brasil, entender onde nós estamos, porque a gente também chegar aqui como brasileiros em posições de liderança, de gestão, e demandar, por exemplo, que as pessoas trabalhem overtime sempre, hora extra, aquilo que a gente faz no Brasil, também pode pegar um pouco mal. Então, eu acho que a flexibilidade, a capacidade da gente entender aonde nós estamos e qual que é a cultura local é muito importante, tá? Último ponto que eu queria falar aqui, waterfall e agile, tá? Eu percebo muito o modelo híbrido para consultorias, porque você tem, igual no Brasil também, essas grandes consultorias, Deloitte, Cognizant, enfim, DXC e outras empresas também. Você tem essas consultorias trabalhando com diferentes clientes que estão em diferentes níveis de maturidade, de diferentes abordagens e metodologias. Então, eu percebo que o modelo híbrido tende a ser o caminho que eles seguem, às vezes um pouco mais direcionado para o waterfall, se percebe-se que o nível de maturidade para modelos ágeis desse cliente, dessa empresa, não é tão alto assim. Agora, para empresas product-led, eu vejo muito a utilização do SAFe, ou seja, empresas que possuem os próprios produtos e vendem esse produto até mesmo como um serviço, né? Mas é diferente de você executar um projeto como uma consultoria, né? Você trabalha no seu próprio produto para vendê-lo depois como um modelo de assinatura e etc, né? Então, eu percebo nesse modelo a utilização muito forte do SAFe, inclusive na empresa que eu trabalho hoje, nós utilizamos esse modelo. E é uma empresa product-led também. Eu vi que tem perguntas ali, e eu estou vendo o tempo aqui também. Então, eu vou passar, Marília, para você, e a gente talvez pode ir pelas perguntas e Tá bom, conversar. Vinícius, muito obrigada, foi bem esclarecedor. E eu vou trazer sim a pergunta do Henrique, que eu acho que se encaixa bem aqui, é uma curiosidade até minha também, tá, Vinícius? Obrigada, perdão, Henrique, obrigada por mais uma vez fazer essa pergunta. Então, ele está trazendo aqui, ó, Vinícius, do seu ponto de vista, seria o nível B2, C1 ou C2 o mínimo exigido em inglês? E na Irlanda, há alguma outra língua que abre portas, como, por exemplo, o francês? Uhum. Legal. Henrique, obrigado pela pergunta. Eu não costumo rotular o nível de inglês, porque eu sei que às vezes você pode fazer uma prova ali, às vezes você não está num dia bom,
E o que eu falo, né? Você precisa ter um nível suficiente para você se sentir confortável de fazer o mesmo trabalho que você faria no Brasil, só que no inglês, tá? Então, se você se sente confortável para, por exemplo, facilitar um conflito que está acontecendo dentro do seu time, ajudar o seu time a chegar a tomar alguma decisão, ou fazer ali a liderança da sua própria equipe no inglês, isso seria o suficiente, tá? Obviamente, você precisa sentir um pouco, né? Acho que, eu não sei se você já trabalha com empresas de fora, mas sentir um pouco como que você desempenha falando inglês, e aí se você entende que você já faz, consegue assumir essas funções no inglês, seria o suficiente, tá? Perfeito, Vinícius, Obrigado. muito obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos seguir para o próximo convidado. Inclusive, o Valmor está ali interagindo com o pessoal no chat, viu? As perguntas que não foram trazidas aqui, ele está ali respondendo no cantinho no chat. Dê uma olhada depois. Então, seguindo aqui a sequência, obrigada, Vinícius, mais uma vez. Então, vamos chamar aqui o próximo, não menos importante, né, João? Para falar aqui dos Boa, projetos missionários do Reino Unido. boa. Boa, Valmor, lembro que você tinha comentado no início que deu até um suador, né? No início aí. Pô, agora tá dando suador em mim, depois dos números do Vinícius aqui, da apresentação do Francis, toda a explicação do Valmor. Subiu Pô, a nem sei o régua, que né, que eu vou João? dizer aqui. Subiu muita régua aqui. Mas, bom, o que eu posso dizer de mercado de Reino Unido? Eu tenho uma empresa de consultoria, então eu ofereço consultoria especializada em Kanban hoje, né? Eu tenho cliente em Portugal, inclusive, onde o Valmor está, clientes aqui, e ofereço treinamentos também. O que eu consigo observar de mercado em inglês, né? É um mercado aquecido, a gente consegue ver muita vaga. Inclusive, ô, Vinícius, nós somos praticamente vizinho aqui. Né? Você está em Dublin? Ou Em em outra Dublin, cidade? em Em Dublin, Dublin. Boa, pertinho. É um mercado aquecido, então, se vocês entrarem no LinkedIn agora e procurarem por vagas de agilidade ou para Project Manager, vocês vão ver que tem uma série delas. E eu acho que, assim, eu fui vendo aqui as perguntas e tentei mentalizar também o que eu ia dizer. Certificação é importante, porque eu acho que toda vez que a gente se certifica, né, ou vai procurar conhecimento, a gente, pronto, a tua mentalidade abre e você tem aqui um horizonte maior para aplicar ou para poder ajudar a organização que você tá trabalhando. Mas, sendo bem sincero, eu nunca vi, até em conversas, às vezes, eu quero prospectar um novo cliente, qual certificação você tem? Eu nunca vi pedindo uma certificação ou prova de que havia alguma certificação. Geralmente, os processos seletivos, que tem muito no Reino Unido, o pessoal quer saber mesmo se você sabe fazer ou resolver um problema, né? E aí, acho que você tem que ter essa desenvoltura também. Acho que o que o Vinícius falou aqui, eu concordo muito, eu não rotularia aqui o nível de inglês que a pessoa deve ter em C1, C2, B1, B2, mas acho que você tem que estar no mínimo aí confortável para poder, por exemplo, se eu vou fazer parte de uma empresa onde eu vou ser um agilista, é eu poder conduzir um treinamento, conduzir um workshop, estar confortável para responder perguntas em inglês. Então, acho que esse é o nível. Também nunca vi no mercado inglês alguém falar assim: nossa, o seu inglês é ruim e eu não te entendo. Acho que tem muito dessa parte de, uma vez que a pessoa não é nativa e a língua primária dela não é o inglês, as pessoas que estão aqui, que são nativas, eles têm muita paciência, eles ajudam quem está se desenvolvendo dentro da língua. Eu vejo muito isso. Então, a parte de inglês é imprescindível, não tem como trabalhar, não tem como trabalhar no Reino Unido se não falar inglês, ainda mais essa pluralidade, né? É muita nacionalidade envolvida. Então, hoje você trabalha com polonês, amanhã você já está falando com um cara lá de Bangladesh, e daí você está falando com um cara da China, enfim, tem muito disso. Parte de aquecimento de mercado, é o que eu disse, sempre tem vaga em áreas específicas. Aqui o PMI, né, é muito forte, então tem muita vaga mesmo para gestor de projeto, para gerente de projeto, tem muita vaga para área de agilidade, e aí quando eu falo agilidade, eu estou falando mesmo de Kanban. O Kanban tem uma crescente, não sei se o Valmor observa isso no mercado português, mas o Kanban tem uma crescente, tá em uma crescente muito grande aqui na Europa, especificamente. O pessoal tem visto, né, que funciona, que é um método aí alternativo, né, em busca da agilidade, e isso tem chamado a atenção aí na maioria das organizações. E também tem o Prince2, eu não sei se alguém já ouviu falar, mas foi um método aqui criado, inclusive, no Reino Unido, né? Então, o pessoal, naquela
como que eu posso dizer, no motivo de orgulho, né? Temos um método que nós criamos aqui, o pessoal pede bastante, que não se difere muito daquilo que a gente tem no mercado hoje. Então, eu já vi várias vagas aí que, embora seja, né, olha, precisamos aqui da parte de agilidade, então Safe, Scrum, Kanban, mas era necessário a pessoa ter um conhecimento ali em Prince2. Que eu posso dizer também mais, dentro do Reino Unido, a indústria bancária e financeira é muito forte, né? Então, quando a gente fala disso, eu estou falando especificamente ali de Londres, centro de Londres, né? Todas as empresas bancárias e financeiras, se não estiverem em Nova York, estão dentro de Londres. Então, essa parte bancária necessita de muita mão de obra. Eu vejo muita vaga para dentro dos bancos, para dentro de startups financeiras, para empresas que gerenciam meios de pagamento. Então, tem muito disso, né? Essa área específica, ela é carente. E por que carente? Eu diria que uma coisa que eu aprendi, não só a nível UK, mas acho que nível europeu, é que o pessoal é muito disciplinado com o horário. Não sei se o Valmor aí, o Vinícius sente isso, e o próprio Francis nos Estados Unidos, mas, cara, se marcaram, por exemplo, uma reunião 10h30, cara, os caras estão 10h28 já ali, só te esperando. E aí eu lembro que, cara, eu tenho vergonha, né, de atrasar para os compromissos, e eu via que geralmente quem atrasava ficava todo sem graça depois dentro das reuniões, porque todo mundo já estava ali. Então, eles valorizam muito isso. A parte de soft skills, né, que o Francis comentou também no início, é muito valorizado. Então, a tua a tua maneira de lidar com conflito, de trabalhar com pressão, embora eu ache e concordo justamente ali com o Valmor que a pressão que se tem no mercado europeu, especificamente em UK, é menor que a pressão que, por exemplo, tinha no Brasil quando eu trabalhava lá. Então, até as horas de trabalho, geralmente eles pegam a sexta-feira toda para poder descansar. Ou não tem dessa, né? Você ter que cumprir 8 horas no dia. Desde o momento que você cumpriu aquilo que você tinha para fazer no dia, o teu próprio gerente, o gestor, fala, cara, vai tomar um café, vai dar uma andada aí, se volta amanhã. Então tem muita dessa flexibilidade. Eu acho que eles prezam muito por essa qualidade de vida. Para quem tem filho, eu acho que eu nunca vi um país que incentiva tanto como aqui o Reino Unido, que tem essa flexibilidade. Então, embora, por exemplo, a maioria das vagas hoje sejam de regime híbrido, quem tem filho, ou quem precisa estar mais em casa, eles não fazem questão de sair para o escritório. Pode trabalhar o ano todo de sua casa que a gente vai entender seus motivos. Então, acho que tem muito disso. Tem essa questão cultural, a cultura inglesa ela é muito forte, né? Eu acho que o Francis e o Vinícius devem sentir bastante isso aí, né? Países aí de língua inglesa. Então, é muito cultural. Então, vamos supor, a gente teve uma entrega grande hoje e a gente vai celebrar. Por que não ir a um pub às 4h30 da tarde, né? Ainda mais que, eu não sei, o Vinícius aí. Ô, Vinícius, 4 da tarde já deve estar escuro por aí também, né? Aqui hoje, 3h30 já escureceu. Não, e aqui quase não, né? Quase não tem pub, exato. E imagina aqui, né? Então, assim, o povo, cara, bora pro pub ali, vamos tomar uma e vamos falar, não vamos falar de trabalho, tá proibido falar de trabalho. Eu acho que tem muito dessa parte de qualidade, né? E eles prezam para você se sentir bem dentro do teu ambiente de trabalho. Uma coisa que eu observo muito também é que tem um apreço por trabalhadores brasileiros. Eu acho que não que seja preferência das empresas trabalharem com brasileiros, mas eu vejo que tem um carinho especial, porque a gente, de uma certa forma, a gente tem uma flexibilidade grande, que eu não observo em outras nacionalidades. Às vezes tem gente mais engessada, tem gente que não é tão extrovertida, e a gente tem, nós brasileiros, nós somos mais extrovertidos, né? A gente consegue brincar, a gente consegue chegar quebrar um gelo de maneira mais fácil. Então, eu vejo que o inglês gosta disso, mas até um certo limite. Começou também a fazer muita gracinha, você já não cai na graça ali, então tem que ter um certo limite, né? Mas é algo que eles valorizam, de uma certa forma eles gostam. O que eu posso ver de mudança do mercado de uns 4 anos para cá é que antigamente eu vi um mercado muito engessado, onde eu tenho métodos, eu tenho um framework que eu tenho que seguir aquilo by the book, senão eu vou para o inferno da agilidade. Hoje em dia já não é mais assim. Acho que tem tantas alternativas aí, meios, né, da gente gerir trabalho e fazer gestão que aquilo que funciona, pronto, vamos utilizar, e aquilo que não funciona, a gente vai tentar achar aqui alguma alternativa, né? Então, tem essa questão. Eu já vi um mercado muito mais engessado e hoje é muito mais flexível, mais aberto para novas abordagens aí, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que de maneira geral o mercado aqui é um pouco semelhante ao que os meus colegas disseram ali.
com exceção aí, que aqui está escurecendo agora 3h30, e aí parece que você está trabalhando tarde da noite e ainda é 4 da tarde. Então, é basicamente isso aí. Tem algumas perguntas aí, né, Marília? Isso, Dizendo que João. O foi Francisco confirmou que tem que estar 10 minutos antes, viu, de é começar a isso reunião. O aí, Francisco confirmou aqui no é isso chat. aí, E o é Então, isso Wallace, aí. para nosso, você estar no horário certo, é 10 minutos antes. é 10 minutos antes, e preparar É tudo, isso né? Tem aí, que testar o equipamento para estar tudo ok ali na hora. E o é Wallace isso aí. falou que você pode ser um provável chefe nosso no exterior, já oferecendo empregos aí pela sua Aí, consultoria. ó. Boa. O Wallace, eu acho que ele já está com um pensamento bem lá na frente, viu? E sim, nós Boa. temos uma pergunta aqui do Henrique, né? Obrigada, Henrique, mais uma vez pela pergunta. Ele está colocando aqui. Poderia passar algumas dicas de como, onde buscar uma colocação no Reino Unido, o que exige dos profissionais e quais empresas têm maiores demandas de profissionais de agilidade? As posições estão como tendências híbridas, como Portugal. Ele quer entender um pouco desse cenário e também pode divulgar também as vagas de empregos da sua consultoria também, viu, João? Fique à vontade. Boa, boa, boa. Bom, Henrique, eu acho que assim, cara, não há melhor forma de você conseguir uma vaga, um emprego numa empresa que você sonha, se não a gente se vender ali dentro de um LinkedIn, por exemplo, né, uma plataforma profissional. Se vender no bom sentido da palavra, né? Então, se mostrar a tua experiência, se ter conexões chaves, né? Então, cara, quanto mais recrutador você tiver adicionando ali e tentar puxar um papo, de repente, não sendo invasivo, né, mas puxar uma conversa, mostrar um case que já foi feito, se candidatar para as vagas. Cara, eu tenho uns amigos que eu conversei recentemente que estão no Brasil, estão tentando vagas para cá, né? E aí eles estavam dizendo assim, olha, a gente só nesse mês eu apliquei aqui para 150 vagas e não fui chamado para uma entrevista sequer. Cara, mas eu acho que faz parte, né? Eu lembro que vai fazer 10 anos que eu já saí do Brasil praticamente. Eu lembro que para vir para cá, ali no finalzinho de 2015 para 2016, eu acho que para eu ter conseguido uma entrevista que eu não passei de primeira, eu acho que eu tive que aplicar ali para 50, 60. Mas esse tempo que eu fui aplicando, eu acho que a gente vai ganhando uma certa robustez também, que você vai ter tempo para poder estudar. Então, eu lembro que eu sabia que eu ia precisar de inglês em algum momento, então eu treinava comigo mesmo no espelho. Na época eu não conseguia pagar um curso de inglês bom, então procurava material na internet, olhava para mim no espelho, conversava comigo, gravava no celular, depois via o que que eu errei, o que que eu não errei. Então, assim, eu acho que é aproveitar o tempo que está no Brasil para tentar estar à frente de quem já está aqui, sabe? Que quem está aqui já tem um certo perfil mais lapidado, já sabe os macetes, né, de quem procura que vaga, de quem está recrutando. Então, é aproveitar muito bem esse tempo, estudar. Eu vejo que o Valmor, acho que comentou, né, o pessoal investe muito tempo em estudo, cara, eles não param. E eu acho que eu não tinha tanto vou dizer cultura, mas esse comportamento no Brasil, e comecei a ter aqui, cara. Então, eu me incomodo hoje se eu não estiver lendo alguma coisa, se eu não estiver fazendo um curso novo. Uma das coisas, eu acho que quem tinha comentado foi o Francis. Cara, tem uma procura muito alta agora por inteligência artificial. Então, por que não estudar mais sobre IA, cara? Fazer um curso ali onde eu consigo trazer IA para dentro da agilidade, eu criar um agente onde possa trabalhar para mim, até melhor que eu, né? E está acontecendo muito isso. Então, assim, buscar, cara, vaga é LinkedIn, conectar com as pessoas, mostrar os teus cases ali, mostrar a tua experiência. Acho que não tem maneira melhor hoje do que fazer isso. É, em relação às posições, cara, eu acho que é muito variável, tá, Henrique? Do regime de trabalho. Tem muita vaga híbrida, tem muita vaga só office e tem muita vaga home office. Então, depende muito da indústria que você está se colocando. Por exemplo, indústria financeira, hoje eu vejo que a flexibilidade é muito grande. Então, dos 5 dias ou 4 dias e meio de trabalho que o inglês tem, cara, pelo menos uma vez por semana no escritório. Vai lá, porque geralmente esse um dia na semana do escritório é onde eles fazem reuniões que a gente sabe, né? Tem reuniões que presencial vai rodar melhor do que você fazer ali pelo Teams, né? Você tem esse contato melhor, você consegue olhar olho a olho, enfim, e eles prezam por isso. Então, acho que varia muito, tá, Henrique? Mas tem sim muita vaga home office, cara.
uma questão difícil que já acontece no Reino Unido faz algum tempo. Eu não sei como está aí em Portugal, Estados Unidos ou Irlanda. Irlanda, o Vinícius comentou um pouquinho. Mas a questão de se conseguir um visto aqui está muito difícil desde 2019, quando a Inglaterra saiu da União Europeia, né? Teve o Brexit, né? Então, hoje, eles têm o High Skill Visa, que eu tenho aqui uma competência que está acima do mercado inglês, onde eu posso provar o meu valor. E a gente está falando mesmo de tempo de trabalho, de cases que você já teve, então tudo isso é constado desde o momento que você aplica. Mas tem também o sponsorship que as empresas dão. Então, imagina, Henrique, você se candidatou para uma vaga da minha empresa. Estou aqui fazendo, né, uma triagem dos perfis. Eu vejo, cara, o Henrique está no Brasil e o Henrique não tem visto para estar aqui em UK. Cara, isso não é impeditivo desde que você me prove o teu valor para estar aqui. E aí as empresas fazem esse sponsorship, eles vão pagar para você estar aqui. Eu conheci inúmeros brasileiros que estão em Londres trabalhando em grandes empresas, na Barclays, por exemplo, um banco gigante aqui, que a empresa pagou, né, teve esse sponsorship. Então, vale a pena trazer o cara, que é um ótimo profissional, e nós vamos trazer ele de uma certa forma. Então, acho que tem isso. E qual o ritmo e exigências sobre atividades nesse país? O que seria isso especificamente, Henrique? Para eu te É responder melhor. uma pergunta semelhante à que eu passei pro Valmor ali, ele me respondeu bem legal. É, assim, que eu tô saindo do perfil do Brasil mesmo lá, né? Porque lá a gente é Certo, severino, né? Faz tudo, né? Até teste eu certo, cheguei a fazer também, para você ter uma ideia, né? Como o Valmor comentou, já foi certo. QA, né? E como é que é aí o ritmo? Ele é bem separadinho, os perfis, exige que faça de A a Z, por exemplo, você vai ajudar aqui a implementar as métricas. Beleza, esse implementar as métricas é desde implementar o sistema de gerenciamento, extrair os dados, por exemplo, de uma API, criar um Power BI, fazer os ETLs e fazer o tratamento e apresentar, ou é só fazer o tratamento mesmo, interpretação dos dados, cerimônias, esse tipo de coisa? Qual que é o nível exigido dos profissionais? Eu me fiz entender Certo. assim? Sim, sim. E eu vou te jogar uma segunda pergunta. O que você procuraria num profissional para a tua empresa, para trazer valor? Um cara que faz só aquilo que está na descrição, né, job description da tua vaga, ou alguém que vai te trazer até uma visão mais ampla daquilo que você está pedindo, né? Eu acho assim, eu acho que é importante a gente ter esse fit for purpose para a vaga, né? Então, por exemplo, tem uma vaga de Kanban e eu estou confortável se aplicar Kanban, eu já apliquei Kanban, tem vários números, é um exemplo, né? Tem inúmeros cases e pronto, estou confortável a respeito disso. Mas por que não saber, por exemplo, um safezinho? Ou por que não saber um pouquinho de Prince2? Porque em algum determinado momento eu posso trazer uma abordagem nova e mostrar para o pessoal que não existe só uma única forma, né, de resolver o problema. Então, assim, eu vejo, eu não sei os meus colegas, mas o mercado inglês ele é bem específico naquilo que eles pedem. Mas essa questãozinha do extra mile que o Francis comentou é extremamente importante. Então, numa reunião, numa entrevista, cara, quando você for colocar, é, geralmente aqui são três etapas. É uma conversa por telefone, onde vai saber da tua disponibilidade. Olha, Henrique, você está onde? Ah, estou no Brasil. Tá. Queria saber um pouquinho, me conta aí o básico da tua experiência. Quantos anos de experiência você tem? Então, você vai desenrolar isso. Uma segunda fase, onde você vai fazer uma entrevista com um time técnico, e geralmente eles te colocam, pelo menos o que eu vejo, eles te colocam mesmo numa situação onde eles te dão um case para você resolver via Teams ali, daí você vai poder usar o Miro, poder usar a forma como você quiser, e aí eu acho que é o momento de você brilhar. Então, se te der um case onde você só vai usar um jeito de resolver o problema, por que não usar mais de um, dois ou três, sabe? Então, é fazer mais daquilo que pede. E uma terceira etapa que geralmente já é uma entrevista já com o gestor da vaga, com quem você vai responder, né? Então, você vai ter ali um head de agilidade, por exemplo. Provavelmente você já passou da segunda etapa, você já está aprovado. Você vai ter ali alguns ajustes para o head te conhecer melhor, e pronto, algumas perguntas específicas. Então, assim, cara, é você se preparar para um job description, mas não só. Traga mais. Para passar na frente de outros concorrentes, cara, porque a gente está concorrendo, eu sendo bem humilde aqui, 1 milhão de pessoas muito melhores que eu, muito melhores, conseguem resolver problema, cara, muito mais fáceis que eu, né? Mas para eu passar na frente desses caras, o que que eu preciso, né? Eu preciso estar à frente deles de alguma maneira. Então eu tenho que procurar caminhos aqui onde eu consiga, de fato, estar num holofote e as pessoas consigam ter olha, esse cara aqui faz algo diferente. Então, acho que eu diria
é saber o que está no job description ali e fazer um pouquinho mais, Henrique. Não é uma regra, né? Mas é sempre fazer mais. Acho que e não parar de estudar, velho. Eu estou mesmo aqui agora para começar um curso de IA. IA aplicado na ética e organização do trabalho, por exemplo, que não tem como, cara, a gente não pode parar, não pode parar. E aí, por exemplo, às vezes tem uma vaga que está te pedindo ali, tá, um agilista que sabe Kanban. Cara, nessa entrevista de emprego eu vou poder trazer tudo que eu aprendi de IA. Então, olha, cara, para resolver esse problema aqui, eu poderia criar um agentezinho que vai extrair métrica para a gente e vai fazer um forecasting das entregas que a gente precisa daqui a um mês, por exemplo. Cara, você já salta na frente ali de muita gente que não foi preparada, certo? Então, acho que é isso aí. Não sei se eu te fiz entender, Henrique. Super. Eu posso fazer mais um comentário? Ó, Eu não quero atrapalhar aqui. pode, claro, claro, por Foi favor. muito bom, viu, João? Muito obrigado. E, inclusive, agradeço por essas informações que vocês estão passando, porque na minha cabeça de profissional de TI aqui, eu penso o seguinte: olha, eu tenho que estudar e entregar mais. Se eu estou indo para a Europa, eu tenho que entregar o dobro, né? E agora que eu já estou na Europa, a gente tem meio que aquela síndrome de cachorro sarnento, né? Por quê? Por que que eu comento? Eu trabalhei numa holding aqui lá do Brasil, né? Porque eu não estou no Brasil mais, que justamente foi isso que você falou. Aqui eu estava numa constante, assim, crescente de caçar estudar, porque eu fiz a graduação, pós, recentemente fiz um MBA em Inteligência Artificial e Inovação para Negócios, né? E estava lá, assim, para aplicar. Aí os gestores da empresa, por exemplo, foram para o simpósio da Microsoft, que falaram sobre inteligência artificial praticamente o simpósio todo, e quando eles voltaram para a empresa, eu já não sou mais nessa empresa, né? Eles falaram para a gente, reuniu toda a empresa e falou: Ah, não falaram de nada do varejo, só ficaram falando de IA. Aí naquele momento eu senti eu falei, olha, eu tô no país errado, porque todo o estudo, eu estava sedento para aplicar várias implementações, leitura de dados, leitura de gráficos com inteligência artificial e veio essa bomba, essa granada. Então por isso que eu fiquei com esse receio, por isso que eu faço esses questionamentos da exigência, tanto assim para não chegar que a gente que trabalha com agilidade é doses homeopáticas, a gente tem que se adequar à cultura Certo. ali da empresa e depois ir colocando. É um trabalho difícil, é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? E ao mesmo tempo, saber que se a gente tem esse diferencial, tem esse estudo, vai ser aplicado. E como você comentou, acho que é o cenário ideal. Acho que talvez seja por causa disso que eles gostam tanto de nós brasileiros, né? Por causa dessa questão. Então, essa questão do estudo é muito legal, porque o estímulo é você conseguir aplicar, utilizar isso daí. E pelo que vocês estão passando aqui para gente, inclusive agradeço novamente, é que tem muita abertura para isso. A gente vai conseguir colocar aquela sementinha ali, aquela sementinha da aplicação, porque o trabalho de agilista, de gerente de projeto, né, é mais no background, né? Ninguém vê, né? Acontece ali. Exato. Quanto menos você é necessário, mais o serviço está acontecendo, né? Então é muito valioso essas informações que vocês estão passando, né? Eu, particularmente, vim para cá porque eu já sou cidadão italiano desde nascimento. Eu só Boa. morei no Brasil mesmo, né? Então eu falei, quer saber uma coisa? Vamos para esse mercado de fora e está sendo muito enriquecedor essa questão aí que vocês estão passando, né? E novamente agradeço aí porque a gente vem lá igual o cachorro chutado, né? Do Brasil. O profissional, infelizmente, né? Amo meu país, amo o Brasil todo, mas infelizmente está tendo uma fuga dos cérebros, né? Que é o que a gente está acontecendo aqui. E agradeço a informação que vocês estão passando aí. Já me deixou muito mais seguro e muito Boa. mais motivado agora para continuar nessa lida aqui, nessa busca. E acho que, pelo que vocês estão falando, daqui a pouco já me coloco aqui numa empresa internacional aqui. Obrigado, querido. Com certeza, cara. Boa sorte aí, tá, Obrigada, Henrique? Henrique. Boa Aproveita aí que o sorte. João é dono de consultoria. Aproveita, faz aí o link aí no Então, queridos, LinkedIn, vamos ó, lá, conversa, vou fazer o conecta com networking ele. aqui. Eu estou aberto para novos negócios aí. Boa. Por que Inclusive, não? os Exato. demais aqui, né, convidados, compartilharam o LinkedIn aqui no chat. Aproveitem, dê uma olhada no chat, conecte com eles. Essa é a ideia, tá? Nós já estamos chegando, ó, já são 9h28. Cadê meu diretor, Wallace? Tá aí, quer entrar, dar uma palavra? Wallace, fique à vontade para entrar, dar uma palavrinha aqui. No início eu apresentei você, disse que você provavelmente ia entrar ali atrasado, ia fazer algum comunicado para todos. Fique à vontade.
gerente de projetos desse projeto aqui, Agile Talks, ele é o Alisson, né? Então, ele não pôde comparecer hoje porque está ali tirando uma certificação, está fazendo muito sentido para a carreira dele, ele não podia entrar hoje, eu estou aqui representando, estou como analista de projetos aqui também do Agile Talks, e aqui também está, eu acho que ela ainda está, a Michelle está aqui também, que é analista de projetos também do Agile Aqui só Talks, caladinha Michelle. e absorvendo muitas informações. Com certeza, eu acho que foi bem proveitoso, não é isso, Henrique? Tá se sentindo mais motivado, Henrique? Eu tenho certeza que as suas dúvidas foram de muitos aqui. Muito obrigada pela Agradeço. contribuição. Eu estava pensando que eu estava incomodando, viu, turma? Mas eu sou assim. Imagina, não, as suas dúvidas foram muito pertinentes. Eu gosto assim, Sim. quando a gente começa a interagir. Ah, Tá Nossa, muito fiquei muito bem, feliz de ter entrado aqui. Valeu a pena esperar a Ah, noitinha aqui pra falar com vocês, turma. Obrigado de com verdade. certeza. Tem uma pergunta que ficou aqui entre os comentários, uma pessoa que está fazendo transição de carreira também, perguntando algumas dicas, mas assim, de uma pessoa também que já fez transição de carreira, que foi o meu caso, eu acho que você está no caminho certo, já se aproximando do PMI também. Então, se aproximar de uma comunidade, gestão de projetos, ver podcast, ver também aqui o canal, né? Essas gravações, participe mais, porque aqui você consegue coletar vários insights, inclusive. A gente está falando sobre projeto, então se aproxime do pessoal que fala sobre projetos para você entender cada vez mais e, principalmente, criar conexões com elas. Todos os convidados aqui estão compartilhando o LinkedIn, então acesse o LinkedIn deles, converse caso tenha dúvida, né? Fique à vontade, se conecte, aproveite o canal. Wallace, quer falar alguma coisa? Wallace, quer entrar? Você me escuta bem? Você me escuta bem? Oi, Sim, sim, diga aí, sim, meu sim. diretor. Eu fiz a Vocês entrega estão me escutando bem? direitinho do projeto? Com certeza, ótimo. Ótima entrega. Vocês me escutam direitinho, né? Porque eu tô com fone aqui, às Sim, vezes eu... escuto Vocês vão sim. perdoar que eu não tô pelo computador, tô pelo celular aqui, né? Mas dá para falar, para aparecer aqui também. E agradecer pela entrega aí para Marília, né? O Alisson por todo esse, né? O Alisson, a Michelle, né? E o Alisson aí por intermediar, né? Esse encontro aí de 3 continentes, né? Então, muito importante. Europa, né? América do Norte, a nossa América do Sul aqui. Então, esse é um momento muito legal, né? Muito interessante. Vocês viram aí o impacto que o PMI... A capa do site. Não é isso? Oi, Wallace, ficou mudo, tá? Se você estiver Não, é falando, porque eu acho... ficou mudo. Não, Pronto. acredito que tinha alguém falando. Vocês viram o impacto do PMI aí no mundo, né? Então, na Inglaterra, né? Em Portugal, né? Na Irlanda, né? Então, se aproximem, né? Principalmente a Marília, eu acho que ela é contadora, né, Marília? Então, a Marília, há Montadora, pouco fiz tempo, transição. Uhum. não atuava como gerente de projeto, né? Não atuava como Scrum Master, não atuava como agilista, mas hoje ela já atua. Por quê? Porque ela foi estudar, foi buscar relacionamento, comparação a eventos, enfim, se preparou. Então, se preparem também. Então, o PMI está com as portas abertas para vocês, tanto o PMI Ceará, PMI no mundo todo. Tem várias oportunidades para quem fala inglês, outras línguas também. A gente tem várias oportunidades no site do PMI, só vocês procurarem lá. Ok? E é uma forma de se chegar perto, né, das pessoas, né, e dos lugares que vocês querem fazer parte, né, futuramente. E é isso, eu agradeço aí em nome da diretoria do PMI Ceará, né? E é isso, tá? Muito obrigado pela presença de todos e parabéns do time aí e muito obrigado aos convidados. Beleza? Boa. Obrigada. Como fala o Alisson, meu diretor. Obrigada. Vamos tirar uma foto, hein? Vou tirar uma foto, hein? Muito obrigado, Wallace. Muito obrigado mesmo pela Valeu iniciativa, mesmo, muito Wallace. boa. Boa. Muito bom estar aqui com Isso. vocês, pessoal. E E, obrigado, Marília, inclusive, mais uma né, vez. imagina, eu espero que eu tenha conseguido substituir bem o Alisson, né? Eu não tenho a barba dele, mas acho que dei conta. Mas assim, gente, eu queria agradecer de coração. Nosso ponto focal para conseguir reunir toda essa turma, o Alisson puxou junto com o Valmor ali, né, Valmor? Eu quero te agradecer por ter conseguido essa conexão, que a gente tenha conseguido esse momento. Tem bastante elogio aqui no chat, agradecendo também.
e tudo. Muito obrigado, viu, Valmor, por contribuir, tá? Obrigada mesmo. E fica realmente aí as conexões. E aí, Wallace, quer tirar uma foto? Vamos tirar, vamos tirar. Quem tem um Bora dedo lá. bom aí pra. O meu aqui está dividido no web. Não Deixa eu sei virar se aqui. a Isadora consegue tirar. Isadora tá aí, a do marketing, né? A Isadora toda pela folga e vai trabalhar. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver A aqui se dá Isadora doida certo. pra aproveitar o momento. Eu confio mais no marketing para tirar foto. Eu não tiro muito bem, Como não. cliente, aí. Vamos lá, Pera aí, conta, hein? pera aí, gente, que eu tenho que colocar aqui o modo galeria. Deixa eu Olha aparecer aí. também, né? Pera aí. Certeza, né, Eu Isadora? tô Por favor. horizontal, tô? Tá Eu aparecendo coloquei aqui horizontal? no modo galeria para aparecer Tá. todos. Tá, né? Adaptou aqui. Show. Sim, Olha aí, sim. rapaz. A Isadora já tá no aeroporto já. Daqui a Mala pouco eu pronta. chego por aí. Todos Pra chegar em Londres. preparados. Eu Bora. coloquei aqui cronômetro, tá? Sorrisos. Uma, duas, meia aí, já. Segure aí, por conta que eu coloquei cronômetro. Tinho. O Deu pessoal nem certo, respira. gente. Essa Boa. orelha a gente não pode nem respirar, gente. Não pode nem se mexer. Chega, né? Tá parecendo até a Muito bom. barriga. Não precisa. É isso, gente. Mais uma vez, obrigado, Francis, falando um pouco aí dos projetos nos Estados Unidos, Valmor falando dos projetos de Portugal, Vinícius de Irlanda e o João aí de Reino Unido. Será que eu mando meu currículo para o João também? Não sei, né, João? Preciso aprender inglês. A maior dica que Bem-vindo. foi aqui é que aprenda o inglês para poder É conseguir. isso. Vai lá, Valmor, dê a sua Isso. palavra aí. Legal. Só queria fazer um último comentário aqui, agradecer ao Francis, ao Vinícius, ao João, por terem, né, aceitado o convite, aos que nos convidaram também. É sempre uma honra poder fazer parte disso. Observem, eu conheci o Vinícius, o Francis, o João através do LinkedIn, ok? Então, inicialmente, observe, a gente já tem aqui algumas evidências, né, de que isso faz parte do nosso marketing pessoal. Não existe um resultado específico ali, ok? Eu tive a chance de viajar para os Estados Unidos agora no mês de abril e o que eu posso dizer, tanto lá quanto aqui, existem muitas oportunidades. É isso que eu sinto. Talvez nós, brasileiros, né? Eu já ouvi a expressão síndrome do vira-lata, né? A gente talvez não considere o nosso potencial, mas a gente tem muito potencial, pessoal. E a diferença é essa: é aquele que de fato cria uma estratégia, faz um plano. A gente tem que boas pessoas, bons profissionais. O serviço que o Vinícius oferece ali é algo muito valioso, ok? O case do Francis ali é algo realmente inspiracional. A expertise do João, sem dúvida, assim, é algo, né, muito valioso que a gente pode se amparar. Eu ouvi uma frase dia desses que dizia assim, ó, bebe água limpa quem chega primeiro, mas se chegar depois, também mata a sede. Então, assim, cara, as oportunidades existem. A gente talvez tenha que demorar um pouco mais de tempo para construí-las, mas, galera, é isso. Não deixem de sonhar, não deixem de aspirar, não deixem de desejar, ok? Dia desse, conversando com um amigo da Inglaterra, da Alemanha, sobre a dificuldade que a minha esposa tem de desenvolver o inglês. Falou, mas se ela estudar 10 palavras por dia, né, em um ano ela vai saber muito mais do que. Então, é isso, sabe? Talvez assim, pequenos detalhes que a gente vai trabalhando com o passar do dia, dos dias, e a gente vai melhorando, desenvolvendo, né? E como o Francis mesmo mencionou, descreveu agora há pouco ali, essa é uma das maiores skills que a gente pode ter, é a adaptabilidade, a resiliência. Ok? Só para encerrar, seria essa a palavra que eu queria deixar no final aqui, e agradecer mesmo pelo convite, né, de todos aí, da Marília, do Wallace e de toda a galera que está cedendo tempo aqui. Já é quase 1 hora da manhã aqui em Portugal, né? Então é isso. Obrigado. Não foi falado no episódio, mas a gente também tem que falar que a ideia, o sonho tem que ser comprado por toda a família, quem vai fazer migração em outro país, né? Então, você falou da sua esposa, mas a ideia tem que ser comprada pela família. Então, isso, o apoio da família ajuda bastante. Isso é muito importante. Então, aos demais, muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada aos convidados. Tchau, Boa. tchau.
Tchau, Muito tchau. obrigado. Obrigado, Muito pessoal. obrigado. Obrigado, Até a pessoal. próxima. Até mais. Tchau, Tchau, Fiquem à tchau. vontade em Obrigada, entrar em pessoal. contato. Muito obrigado a todos. Boa. Tchau, tchau. Obrigada.